Cordiais saudações, caros internautas. São agora 19 horas e mais 17 minutos. Por razões alheias à nossa vontade, só agora estamos a entrar em direto com a nossa convidada, a deputada Amélia Judite Ernesto. Eu quero agradecer a todos por estarem do outro lado. Queremos pedir que partilhem a nossa emissão, deixem o seu like, adicione ou convide o seu amigo para que juntos possam acompanhar esta edição, número 16 do seu podcast Conversa com Deputado. Hoje são 9 de setembro de 2024, segunda-feira, o dia em que o seu podcast entra no ar. Nós hoje vamos falar sobre o início do ano letivo e os currículos escolares em Angola. E eu antes quero mesmo saudar e agradecer à deputada por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite. Boa noite, caro jornalista. Boa noite aos internautas que nos acompanham agora em direto. Também queremos cumprimentar aqueles que eventualmente poderão acompanhar a nossa gravação. Muito bem, está feita então a saudação. Como dissemos, o início do ano letivo e os currículos escolares em Angola é o tema para esta edição número 16. Você também pode enviar a sua pergunta nos comentários e também no WhatsApp. O número é o 931559977. Eu repito, é o 931559977. Você pode enviar o seu áudio de 30 segundos, uma pergunta à deputada, que ela está aqui disponível para poder responder. A qualidade e eficiência da oferta educativa tem sido dos principais problemas que afetam a nossa sociedade. Contudo, cerca de 22% das crianças em Angola ainda se encontram fora do sistema de ensino e 48% das crianças matriculadas não concluem o ensino primário. As aulas, com base no documento divulgado pelo Ministério da Educação, arrancaram no passado dia 2 de setembro, segunda-feira, e encerram a 31 de julho de 2025. São 48 semanas escolares, sendo 41 de atividades letivas e 9 feriados nacionais e pontes, de acordo com o Decreto Executivo 31/2024. Para efeito, temos disponível Amélia Judite Ernesto, deputada da Assembleia Nacional pelo Grupo Parlamentar da UNITA, para conversar com o cidadão sobre o início do ano letivo e os currículos escolares em Angola. Senhora deputada, para começar, o que se ouve um pouco por todo o país é a questão do absentismo escolar por parte dos estudantes. Para começar, o que é que está na base disto? Muito obrigada. Permita que, antes de responder a algumas causas prováveis do absentismo, eu faça uma pequena introdução sobre o início do ano letivo, que é sempre considerado um momento de grande expectativa, mas também de grande preocupação, especialmente para aqueles que veem o sistema educacional em Angola com um olhar crítico. E aí eu vou fazer então o enquadramento do absentismo. Do nosso ponto de vista, apesar dos discursos otimistas do governo, os desafios do sistema educacional continuam a afetar negativamente milhões de estudantes em todo o país. Quando a pergunta que me fazes relacionada ao absentismo, são vários os fatores. O primeiro deles é relacionado a condições socioeconômicas. E deixe-me fazer referência nessas condições socioeconômicas. Muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras e hoje por hoje em Angola a questão da pobreza, a questão da fome e essas situações todas também dificultam muito as crianças aderirem às aulas. A falta de infraestruturas também. Também temos situações como a desmotivação dos professores, como iremos descrever mais um pouco lá em frente da nossa conversa. As questões culturais também são algumas que dificultam muito e influenciam na questão do absentismo. A qualidade de ensino, a própria baixa de qualidade de ensino,
a falta de professores, os recursos didáticos adequados, entre a desmotivação, que já fiz referência, problemas de saúde, ou seja, eu deixo-me dizer que o absentismo não tem causas taxativas, porque as causas são transversais. Eu faço aqui, por exemplo, a referência de problemas de saúde, como questões da desnutrição, as doenças recorrentes e a falta também de médicos. E alguém podia perguntar o que é que isto tem a ver com o que é que isto tem a ver com a presença das crianças nas escolas? Por que que as crianças não aparecem? Estamos a fazer aqui a referência de questões de saúde. Existem problemas de saúde recorrentes em que atrapalham também o processo de ensino e aprendizagens. Muito bem. Esta é a pergunta inicial. Apresenta aqui uma série de motivos que estão na base do absentismo escolar. Como solucionar, assim muito rapidamente, como solucionar este problema do absentismo? A solução do absentismo, ela passa por alguns fatores que eu tenho aqui também enumerados muito rapidamente, a começar pela melhoria das infraestruturas, investir em transporte público, como, por exemplo, as condições de trabalho adequadas, o programa de saúde e bem-estar, outra vez a saúde aqui volta. Eu quero ressaltar um pouco a questão da saúde, que tem a ver com planos de saúde, campanhas de vacinação, o próprio suporte psicológico, o treinamento da liderança e a gestão dos gestores de educação, as políticas de flexibilização, a fiscalização e o controle de assiduidade, incentivos e recompensas são alguns elementos que podem realmente ajudar a ultrapassar ou mitigar as questões do absentismo. Muito bem. Bom, nós já começamos a receber algumas questões no WhatsApp. O número é o 931-559977, como é o caso da internauta Eva dos Santos, que escreve: muito boa noite à deputada. Pergunta-lhe: Angola é, na região da SADC, o país que mais envia estudantes para se formar noutros países e quase não recebe dos outros para formá-los aqui. A que se deve? Questionou a internauta Eva dos Santos. Muito boa noite, internauta Eva dos Santos. A questão é muito simples para poder responder. Angola envia os seus estudantes, não recebe porque a qualidade de ensino em Angola é mal, é deficitária. Ninguém gostaria, mesmo a nível da região, mandar para Angola os seus estudantes para saírem piores do que eles vieram. Muito bem, recebemos mais uma outra questão do Pedro Caterça. Ele escreve: será que a falta de currículos escolares consistentes de Angola, vou reler novamente, será que a falta de currículos escolares consistentes à causa de Angola não constar do ranking das 100 melhores universidades de África? Perguntou Pedro Caterça. Boa noite, Pedro Caterça. Sim, uma das questões que nós temos sobre os currículos escolares é a sua desatualização e a desconexão. Digo desatualização e desconexão porque os currículos escolares em Angola estão desatualizados, não refletem as necessidades do mercado de trabalho moderno, ou seja, as mudanças tecnológicas globais. Nós hoje estamos no tempo das chamadas TICs e muitos especialistas acreditam que o currículo atual de Angola está excessivamente centrado em conteúdos teóricos, digo, e não reporta, não prepara, assim é que está correto, não prepara os estudantes para os desafios
práticos e tecnológicos. Muito bem, são várias as questões que vai caindo aqui no nosso WhatsApp. O Osvaldo Elias escreveu: terá a escolha de currículos escolares influência na matriz de desenvolvimento de Angola? Osvaldo Elias. Boa noite, Osvaldo Elias. Seguramente, quando eu faço referência da desconexão e da desatualização, significa dizer que a necessidade da atualização dos currículos em Angola só assim que permitirá estarmos enquadrados naquilo que são as necessidades, não só para aquilo que se chama o perfil de saída de todos os estudantes, no caso da Angola, mas também faço referência à conexão com outras partes do mundo. Muito bem, vou dar ainda uma pausa nas questões, que são muitas, para de facto entender da doutora como funciona o nosso sistema de ensino em Angola. O sistema de educação, ou sistema de ensino em Angola, é estruturado em vários níveis. Temos a educação pré-escolar, temos o ensino primário. Muito rapidamente, deixe-me só fazer uma pequena descrição. À vontade. No ensino pré-escolar, estamos a falar no nível obrigatório, disponível para a criança dos 3 aos 5 anos. Este ensino é oferecido em escolas públicas e escolas privadas. O ensino primário, este dura 6 anos. Também é obrigatório para a criança de 6 a 11 anos. Este nível engloba o primeiro ciclo, da primeira à quarta classe, o segundo ciclo, da quinta à sexta classe. Depois temos, então, o ensino secundário, que compreende os 2 ciclos, que tem a duração também de 6 anos. O primeiro ciclo do ensino secundário, estamos a falar da 7ª e 9ª classes. Abrange alunos dos 12 aos 14 anos. O segundo ciclo do ensino secundário, décimas classes e 12ª, que é voltado para os alunos dos 15 aos 17 anos. Neste ciclo, os alunos podem já optar na perspectiva de especialização, como ciências, letras e técnicas. Depois tem o ensino técnico profissional. Este ensino técnico profissional, esta modalidade oferece a formação técnica profissional para os alunos da 9ª classe, técnicas também, ou seja, escolas técnicas e institutos que oferecem cursos em áreas de agricultura, indústria, saúde, entre outros. E depois tem o ensino superior, onde inclui as universidades públicas e privadas, bem como os institutos politécnicos. O ensino superior em Angola é também oferecido em 3 níveis. Tem o nível de licenciatura, tem o nível de mestrado e também tem o nível de doutoramento. Muito bem. Doutora, qual é a importância do direito à educação no contexto da democratização do ensino em Angola? Pode repetir a questão? Sim, eu gostaria de saber a importância do direito à educação no contexto da democratização do ensino em Angola. A educação é um direito fundamental. A própria Constituição, agora não me lembro em que artigo isto está plasmado, mas é um direito fundamental, faz parte dos direitos, assim que está correto, faz parte dos direitos dos cidadãos, de tal sorte que se reparou quando eu fiz referência à maneira como o sistema está estruturado em Angola. Eu vou só aqui. O ensino pré-escolar, por exemplo, dos 3 aos 5 anos, que é oferecido às crianças, vamos para o ensino primário, este nível é gratuito. Esta gratuitidade encerra ou está subjacente à questão de que todos têm de ter acesso a esta mesma educação. Então, esta igualdade dos cidadãos na terra do seu nascimento encerra
este elemento da democraticidade, da igualdade e sendo um dos direitos que os cidadãos têm em Angola. Muito bem, nós estamos a receber mais perguntas. Escreveu para nós a internauta Celeste Domingos. Ela escreve: a supressão dos cursos de pedagogia e outros das ciências humanas, não deixará mais debilitado o sistema de educação e ensino em Angola? Escreveu a internauta Celeste Domingos. Podia repetir a pergunta da Sim, sim. internauta? A internauta Celeste Domingos escreve: a supressão dos cursos de pedagogia e outros das ciências humanas não deixará mais debilitado o sistema de educação e ensino em Angola? A superação? Supressão. A supressão. Exatamente. É óbvio, nós estamos a falar aqui da qualidade de ensino no nosso país, partindo do princípio de que a qualidade da educação no nosso país é muito baixa, é muito débil. E esta qualidade passa também nos currículos, a oferta educativa. Esta oferta educativa, sendo algo débil, muito fraco, não há dúvida que esta supressão dessas ciências humanas, e no caso concreto da internauta Celeste faz referência da pedagogia, penso que também os cursos de psicologia, não tenho bem a certeza, mas vamos falar aqui dos cursos de ciências humanas, vai debilitar, eu não sei se o adjetivo seria mesmo debilitar, porque a educação em si está debilitada. Aquilo que está debilitado, não creio que a supressão vai debilitar. Acho que vai, não sei qual é o adjetivo que eu devia colocar, porque a própria educação já está debilitada. Quer dizer, retirar naquilo que está debilitado, penso que é matar. Assim, pode ser metaforicamente falando, é matar com o pouco que ainda podia ajudar os cidadãos neste país. Muito bem. Senhora deputada, em termos de hoje para a educação em Angola, como estamos e o que a comunidade internacional recomenda para os países? Deixa-me dizer que, em termos de orçamento geral do Estado, eu vou fazer aqui uma referência àquilo que é o ponto de vista da UNITA. Concretamente, a UNITA pensa, e este pensamento é do ponto de vista alinhamento, em que o orçamento dos setores da educação e da saúde estão muito aquém daquilo que é recomendado pela Comunidade do Desenvolvimento da África Austral, refiro-me à SADC. Por exemplo, a SADC sugere que para estes dois setores a alocação devia ser de pelo menos 20% para a educação e 15% para a saúde. Mas acontece que não é isto no orçamento geral 23-24, a saúde, a educação está aí a 7%, acho que está a 7%, a saúde está menos que isso. E o governo angolano acho que não dá primazia a estes setores que são cruciais, que são fundamentais para o desenvolvimento, inclusive também para para o chamado desenvolvimento sustentável. Porque se não havendo investimento na educação e na saúde, é uma mera ilusão, é uma mera utopia falar de desenvolvimento sustentável. Doutora, se a educação é dos direitos prioritários, e falou há pouco, é dos direitos prioritários, por que razão a Assembleia Nacional aprova sempre orçamentos desfavoráveis para este setor? Primeiro, a Assembleia Nacional, eu penso que isto tem muito a ver com a bancada, com o grupo parlamentar que sustenta o governo,
Mas uma das questões tem a ver com a própria dependência da economia. Do meu ponto de vista, acho que esta dependência excessiva do petróleo, a dívida pública em Angola, hoje tornou-se um calcanhar de Aquiles para quem governa e um sofrimento não, quer dizer, um sofrimento em que eu não encontro um adjetivo para os angolanos, porque esta dívida pública que Angola carrega tem reflexos negativos para tudo aquilo que devia ser alocado para o desenvolvimento do próprio país. Depois, existem questões relacionadas, por exemplo, com os desafios da diversificação econômica. E a própria instabilidade econômica também é uma outra situação. E olhar para aquilo que são as prioridades do governo angolano. Na verdade, o governo angolano não basta ouvirmos discursos positivos, é necessário que os discursos sejam também ou estejam também alinhados com a própria prática. Os discursos são positivos, mas na prática é o que acabei de dizer. Se a nível da região as percentagens rondam em 15, 20, nós estamos em 5, 7, penso que a prática aqui vai ser o critério da verdade. Que país teremos com uma sociedade em que não lhe é apostada a educação? Podemos olhar para um futuro risonho, no seu modo de ver? De forma alguma, de forma alguma. Primeiro, deixa-me dizer que o futuro do país, quando eu fiz referência e volto a ressaltar agora com esta pergunta, o desenvolvimento sustentável passa no investimento ou passa pelo investimento na área da educação. Porque a educação não é um gasto, a educação é um investimento. A competitividade do nosso país, das futuras gerações, dos vários ramos a nível do país, passa pelo investimento que o país faz hoje na educação. Há pouco o jornalista perguntou-me, por exemplo, em que nós mandamos para outros países estudantes, mas ninguém manda para o nosso país. Isto mesmo é um grande indicador de que a nossa educação, como não tem qualidade, e também como eu fiz referência lá no princípio em relação aos currículos, onde os currículos não estão adequados àquilo que a globalidade, àquilo que o século XXI exige, o futuro de Angola está em risco. O futuro de Angola está em risco a ponto de as futuras gerações continuarem a ser dependentes de pequeníssimas coisas, tal como acontece hoje, em que maior parte dos angolanos tornam-se apenas mão de obra barata. Muito bem. Por falta de qualificação. Olhando ainda um pouco sobre a questão dos currículos escolares, nota-se uma debilidade em termos de conteúdos programáticos, se assim posso dizer, para esclarecer melhor a questão. O que é que se pode dizer em termos de conteúdos programáticos? Há cursos numa universidade pública, por exemplo, que lecionam um único conteúdo, mas num outro que é de cariz privado, que também leciona um outro conteúdo, mas são do mesmo curso. Como acabar com esta disparidade em termos de conteúdos programáticos? Eu penso que aqui estaríamos a fazer referência à uniformização. Podíamos estar aqui a falar da uniformização de currículos escolares em Angola. Há esta disparidade. A uniformização de currículos escolares é tão importante porque tem alguns pilares em torno dos quais devem gravitar. O primeiro pilar tem a ver com uma uniformização de currículos, nós podíamos ter a redução de desigualdades regionais.
O segundo elemento da uniformização podia isto trazer também a questão da promoção da unidade nacional. Por quê? Porque isto garantiria que todos os estudantes aprendam os mesmos valores, a história, a cultura, inclusive a uniformização curricular que pode reforçar a questão da identidade nacional. Isto ajudaria a promover o sentimento de coesão e cidadania. E também a uniformização teria melhorado a própria qualidade da educação. Por quê? Porque isto passaria naquilo que se chama a padronização. E quando há a padronização, isto permite a criação de diretrizes claras para o ensino, facilita o desenvolvimento de programas, a própria capacitação para professores, as avaliações nacionais de forma consistente e também o acompanhamento daquilo que se chama o desempenho escolar. Também ainda teria uma outra vantagem para terminar mesmo, seria a compatibilidade internacional. Quando nós temos a nível do país um currículo nacional uniforme, este fica depois alinhado aos padrões globais da educação, pode isto ajudar ou isto ajudaria o nosso país a preparar os seus alunos para poderem competir de forma internacional e aumentar também a oportunidade dos estudantes, tanto a nível nacional como a nível internacional. Muito bem. A senhora deputada, fala-se de cerca de 22% das crianças em Angola que ainda se encontram fora do sistema de ensino. A nossa Constituição diz que o direito à educação é gratuito, pelo menos às crianças, não é para todos, mas estamos a ver um número muito grande que está fora do sistema de ensino. Como esclarecer este dado e o que o governo pode fazer mais ou para poder resolver este problema? Primeiro, eu por acaso tenho aqui um dado de 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino em Angola. Isto primeiro desemboca na tal chamada desigualdade. Não vai haver igualdade. Se o ensino é um direito, então todas as crianças a partida, e olhando para aquilo que nós vimos há pouco, que é relacionado com a questão da estrutura da educação, todas as crianças deviam estar na escola e, sobretudo, naquelas faixas etárias que há pouco tempo fiz referência. Esta desigualdade tem também reflexos, eu volto outra vez no desenvolvimento sustentável, porque o que vai acontecer, e deixa-me só abrir aqui um parênteses, há a desigualdade, para lá de crianças fora do sistema de educação, ainda a questão é agravada no meio rural. Nos meios urbanos realmente há este grande déficit, também o déficit ainda é maior lá no meio rural, as distâncias, as infraestruturas, a falta de preparação dos próprios professores ou mesmo a falta de professores. Repare que em muitas localidades de Angola, os professores precisam deslocar-se quilômetros e quilômetros e muitos professores nestas deslocações, com a falta de acesso às vias de acesso, vão para o local de serviço uma, duas vezes, porque também neste mesmo local não há condições de trabalho. Então, tudo isto, na prática, eu tenho aqui, por exemplo, até um exemplo na província do Mochico, uma pesquisa que foi feita pelos estudos o Centro de Estudos de Políticas Públicas, revelou que muitas crianças abandonam a escola porque precisam, primeiro, ajudar o sustento das suas famílias, ou porque as escolas estão muito distantes, algumas delas mais de 10 quilômetros ou acima de 10 quilômetros das suas casas. Só este pequeno exemplo pode representar de reflexão como é que não há possibilidades das crianças poderem frequentar. Falta de professores, falta de infraestruturas
as poucas infraestruturas, muitas delas sem condições e muito distantes. Nas vossas deputações têm chegado a ver a realidade de crianças que andam quilómetros a pé para estudar? Temos. Esta é uma constatação. Esta, de facto, eu fiz esta referência deste estudo de políticas públicas de 2023, mas nas nossas deputações realmente é uma constatação. A referência que eu acabei de fazer agora sobre, por exemplo, professores que ficam 2 dias ou 2 vezes por semana num serviço, 3 dias da semana fora do serviço, isto é uma constatação. Pode aqui dizer mais ou menos em quais das províncias ou localidade notou este tipo de acontecimento? A nível do país, eu posso dizer isto de forma genérica. Este exemplo aqui é do Mochico. Recentemente eu estive na província do Kwanza Sul, por exemplo. A constatação é que os professores nos distintos municípios, posso fazer referência aqui no município da Gabela, no município do Mucende, esta constatação também do município acho que do Celes, se a memória não me atraiçoa. Por favor, se falhei aqui na designação de algum município, os que nos acompanham devem me relevar. Essas são daquelas perguntas de bolso do jornalista. Todavia, deixa-me dizer que eu estive no Kwanza Sul recentemente, estive também no município do Akukungu, onde a constatação foi mesmo esta. Inclusive, nós constatamos, por exemplo, em que há momentos, agora Angola, daqui a pouco, de acordo ao a divisão dos tempos, dos climas, daqui a pouco começa a chover e há crianças em que ficam uma semana sem ir à escola, crianças e professores. Por quê? Porque quando há cheias, não há pontes para poderem atravessar e nestas condições as crianças não conseguem, por exemplo, ir para o outro lado onde há uma única escola. Isto foi constatado, esta constatação foi feita no município do Akukungu, por exemplo. Então, são alguns dos exemplos que, para lá de estudos, também temos constatado esta realidade. O internauta Filipe Manuel também escreveu para nós, mas antes recebemos aqui uma outra questão do Kikola Júnior. Ele escreve: Senhora Deputada, quais serão as consequências e as desvantagens da requisição de mais de 8.000 estagiários que vão preencher as lacunas que serão deixadas pelos professores enquanto decorrer o censo da população e a habitação no país, e qual seria a melhor medida ou via a tomar pelo governo, na sua opinião? Perguntou o internauta Kikola Júnior. Boa noite, internauta Kikola Júnior. Kikola, é isto? Exatamente. Kikola Júnior. Esta pergunta é pertinente e atual. Do meu ponto de vista, este até começo por dizer ponto de vista, mas não é ponto de vista porque, na verdade, governar é prever. Se governar é prever, Angola tem 30 milhões, acho que 30 milhões de habitantes. Neste universo eu não sei agora assim de imediato qual é a percentagem de pessoas que têm um nível de escolaridade que sabem ler e escrever bem. Bem, eu começo por aí. Se Angola tem aqueles que não são professores, que sabem ler e escrever bem, sublinho, ler e escrever bem. Por que o governo, agora sim do meu ponto de vista, um governo que tem uma capacidade de previsão, um governo que olha, na verdade, naquilo que são as necessidades dos seus cidadãos, e se a educação fosse prioritária, não seria necessário retirar os professores para irem para o censo, porque Angola teria pessoas formadas
para poderem então cobrir esta situação. E aqui voltamos lá onde partimos, a qualidade da educação. A qualidade da educação obriga hoje o governo a fazer recurso aos professores, porque, do meu ponto de vista, acho que o governo tem consciência que estes é que sabem ler e escrever. E como ele quer pessoas que escrevem, é óbvio que tem que sacrificar a educação que já é debilitada. Muito bem, este internauta Kikola Júnior deixou, na verdade, quatro questões. Uma delas, que é a segunda: o grupo parlamentar da UNITA está a par da situação de passes de transporte escolar que o governo prometera entregar a um grupo específico de estudantes. Será que essa medida já está a ser implementada pelos órgãos competentes? Questionou novamente o Kikola Júnior. Eu não tenho dados agora, não tenho primeiro dizer que o grupo parlamentar está, porque esta medida é pública, mas eu não posso lhe fornecer agora de forma com dados taxativos se as medidas estão a ser implementadas ou não. Penso que seria não correto, porque não os tenho agora. Muito bem. Vamos avançar para a terceira, estamos a ficar com pouco tempo. Várias são as faculdades que não vão inscrever novos discentes para o curso de medicina. Que avaliação a UNITA faz acerca desta problemática, uma vez o país carece de profissionais de saúde? Vamos partir do princípio de que a educação em Angola, a educação como matriz, o governo angolano não leva a questão do desenvolvimento do angolano como algo sério. Por quê? Porque, se calhar, esta pergunta, não sei se eu estarei deslocada, tem a ver com algumas universidades ou algumas faculdades que foram encerradas. A pergunta que não se cala: como foi possível permitir universidades que não tenham condições para lecionar cursos tão delicados, cursos como o curso de saúde? Esta é uma pergunta que não se pode calar para qualquer angolano. E a pergunta mais sintética é mesmo voltarmos para um governo insensível que não tem em atenção, não tem em consideração não só os direitos dos próprios cidadãos angolanos, mas também não tem aquela sensibilidade para o próprio desenvolvimento de Angola e dos angolanos. Desembocaremos de novo no desenvolvimento sustentável. Bom, vamos para a última. Por fim, a senhora deputada acredita que a insuficiência de salas de aula no país, que por consequência coloca muitas crianças fora do ensino, deve-se ao elevado nível da taxa de natalidade? Será que essa desculpa colhe? É a última questão dele. Eu vou fazer uma acolação a esta questão quando fiz referência há pouco de que governar é prevenir. A alta taxa de natalidade, eu não tenho os dados agora para fazer uma afirmação assim taxativa, mas assim do ponto de vista genérico, ocorre-me agora que em África, para não fazer referência a outras paragens, Angola não é o único país com a grande taxa de natalidade. Esta desculpa, do meu ponto de vista, não colhe, porque isto é resultado mesmo, esta elevada taxa de natalidade vai desembocar no erro de políticas, as políticas deste governo, desde a saúde preventiva. Mais uma vez aqui cruzamos com a saúde preventiva, por exemplo, a questão do planeamento familiar, que é um ramo da área da saúde, com o planeamento, com a educação, porque quando há educação, as pessoas tomam consciência no sentido de que têm sim a necessidade
de reproduzirem, mas olham para o outro lado da moeda. Mas quando não há educação, a ignorância impera no país, as consequências são essas mesmo. E por isso eu penso que esta desculpa, do meu ponto de vista, não colhe. Muito bem, nós recebemos também uma última questão aqui do internauta Filipe Manuel. Ele escreve: o Ministério da Educação anunciou a inclusão das línguas inglesa e francesa e também das línguas angolanas no sistema de ensino. Que mais-valia trará esta decisão? Perguntou o internauta Filipe Manuel. Felipe Manuel, boa noite. Eu vou responder na condição, ou seja, condicionando. Trariam, primeiro, se os currículos fossem atualizados, se aquilo que se anuncia não passasse de anúncios, fosse concretizado, se o ensino de base tivesse qualidade de forma solidificada, porque a introdução realmente destas línguas é uma mais-valia, porque ela permite depois a interação. Até tem-se dito que aqueles que têm domínio do inglês, têm o domínio do francês, têm um passo à frente, porque essas línguas permitem-nos também a interação, o trabalho com outros países, seguramente. Mas por que eu digo trariam? Digo trariam porque quantos anúncios foram feitos e continuarão a ser feitos no nosso país e não passam mesmo de anúncios. Muito bem. Bom, eu vou pedir aqui o suporte técnico da nossa regi para saber se há alguma questão que foi deixada nos comentários, quer nas páginas UNITA Parlamento e Juventude Avante. Temos pouquíssimos minutos para encerrar. O internauta panafricanista Isidro Fortunato escreveu para nós, Joana Clementina, seguidores do Gangsta, são vários comentários que nós temos aqui, e eu vou aproveitar a ocasião para fazer para fazer chegar a última questão do panafricanista Isidro Fortunato. Qual avaliação faz do Ministério da Educação? Acompanhámos recentemente uma reportagem brasileira sobre o ensino das nossas línguas nacionais nesse país, porque Angola ainda não adotou o mesmo sistema de ensino em Angola. Muito rapidamente, para nós encerrarmos. Muito rapidamente, eu vou dizer que, por exemplo, em 2020, o Ministério da Educação anunciou que iria modernizar o currículo, a inclusão das disciplinas relacionadas com a tecnologia e a inovação, inclusive nesta modernização podia-se ver também a questão das línguas nacionais. Mas parece um contrassenso. Depois deste anúncio, em 2021, o Instituto Nacional, portanto, de Estatística, relatou que menos de 15% das escolas públicas, fora das principais cidades, não têm infraestruturas adequadas. Aqui é para dizer o que eu acabei de dizer. No nosso país, muitas vezes, fazem-se anúncios e quando se faz um anúncio é como se as coisas acontecessem. Há falta de vontade política para podermos, como é que eu digo, redimir o tempo. Na essência, não se fazem as coisas porque há falta de vontade política, não há interesse para que os angolanos desenvolvam de forma sistêmica, posso assim dizer, de forma sistêmica, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico, do ponto de vista também, inclusive, cultural. Muito bem, senhora deputada, uma última palavra. Que recomendações deixa para quem nos acompanha, ou quem do governo, enfim? Uma última recomendação, eu diria que olhar para o tema que é vasto e o tempo foi muito curto, a recomendação seria para aqueles que são estudantes e não só, é preciso procurar um pouco do autodidatismo também. Sobretudo estudantes que se encontram em níveis já avançados, que é permissível, ou seja, têm a possibilidade de fazerem algumas pesquisas. Para os pais, fundamentalmente,
o nosso encorajamento, apesar da situação crítica, caótica do país, que é a fome e a pobreza, ainda assim, a escola, o ensino é fundamental para os nossos filhos. Temos que fazer algum esforço para que as crianças vão à escola. Muito bem, Sra. Deputada, eu agradeço. Permita-me olhar na página o UNITA Parlamento, que também escreveram para nós, mas não conseguimos fazer chegar a deputada para que respondesse, mas também para fazer sentir que nós estamos a acompanhar os vossos comentários. O Marilo Botelho escreveu para nós, o Alfredo Sandoval Fedi também escreveu, ligado a partir da Willa, o Emanuel Jambito, boa noite, Bié, online. Enfim, nós agradecemos o carinho da sua audiência e quer aqueles outros internautas que escreveram para nós no WhatsApp, o 931559977, nós agradecemos. É o caso da Eva dos Santos, Pedro Caterça, Osvaldo Elias, Celeste Domingos e Filipe Manuel. Nós queremos agradecer e queremos continuar a contar convosco nas próximas oportunidades. Tem encerrar a sua edição número 16 do seu podcast Conversa com o Deputado. Este é o único podcast em que o cidadão conversa diretamente com o deputado eleito. Hoje são 9 de setembro de 2024. Falamos sobre o início do ano letivo e os currículos escolares em Angola. Foi nossa convidada, a deputada Amélia Judite Ernesto, que eu, uma vez mais, agradeço por ter aceitado o nosso convite. Esperamos tê-la em próximas oportunidades. Eu é que agradeço. Até a próxima. Obrigado. Muito bem. Até a próxima para si também. Boa noite. Já sabe, todas as segundas-feiras nós estamos aqui à espera de si com o seu podcast Conversa com o Deputado. Boa noite.